A mais um programa Raio-X Estratégico, onde eu escolho alguém da minha audiência que preenche um diagnóstico estratégico para estar aqui comigo ao vivo e eu dar feedback do negócio, né, de pequenas empresas e autônomos. Eu tô aqui esperando a Viviane, que é Doroteia Acessórios. Ela arrasa. Tudo bom? Tudo bem? Jóia. Tudo bom, Fernanda? E você? Tudo ótimo. Eu já vou começar pelo final aqui, que você falou, eu não tenho ordem para fazer e a ordem é só ser mais estratégica aqui, ajudar quem participa de verdade a ampliar o olhar estratégico, dar esse direcionamento estratégico. É claro, né, Vivi, é de 1 hora aqui, é limitado, mas como vocês respondem antes o diagnóstico, eu consigo ter uma visão. Eu falo que é igual, sabe quando o médico, você vai em médico, e ele fez um monte de exame em você, ele te pergunta uma coisa, e às vezes você fala, você come muito doce? Você fala, não. Aí sua glicemia tá alta. É mais ou menos assim. As perguntas que eu faço lá, dá para sacar muita coisa. E que, na verdade, muitas vezes, não é que a gente está se enganando, não, mas é que a gente não está enxergando. Então, para a gente poder ter visão estratégica, a gente primeiro tem que entender algumas coisas que talvez a gente não olhe. Então, essa é a minha função aqui. E eu vou complementar o diagnóstico, né, que você preencheu com algumas perguntas, tá, Vivi? Para eu ter certeza do que eu tô falando e do que eu tô te indicando aqui. A sua internet tá um pouco nublada, assim, eu não tô conseguindo ver sua cara muito, mas eu tô te ouvindo bem. Ué, deixa eu ver. Para você tá bom? Deixa eu vir mais pra frente. Tá, tô te vendo super bem. Tá jóia. Será que é a internet? Sabe quando o pixel fica meio assim? Eu não sei a galera se puder dar um feedback aí, mas enfim. Tá, eu tô te vendo super bem, tá tranquilo. Melhorou. Ficar mais pertinho, talvez. Show. Você no final, e eu falei que vou começar pelo final, do questionário, perguntou, né, como é que a gente pode ser uma empresa 5D? E na minha visão, é uma galera que eu tô atraindo muita gente da luz para fazer negócio, porque eu acredito muito nisso, que com verdade e sendo íntegro, né, e passando a nossa verdade, a gente consegue prosperar e ter mais visibilidade. E aí a resposta para você bem objetiva, para mim, Vivi, quando a empresa 5D, né, que é um termo aí, que é uma empresa do futuro, para mim é só com ganha-ganha. Quando a gente tem parcerias, quando a gente dá valor primeiro para nós mesmos, porque se a gente não der o nosso valor, o outro não vai reconhecer, mas ter parcerias de valor, ter equipe de valor, então, que seja ganha-ganha para todo mundo. E às vezes a gente não usa todas as ferramentas que a gente tem, inclusive o nosso potencial, inclusive o que a gente pode agregar, né, de maior valor para o nosso cliente, mostrando muito que a gente é. E eu falei nos stories, e é verdade, para mim vai ser um desafio, e eu amo o desafio, porque a Vivi tem o acessórios, a Dona Doroteia, que já é muito top. De verdade, eu dei uma pegada no seu Insta, no site, e você tem propósito, né? A marca de vocês tem um porquê existir, de deixar, no final das contas, é a autoestima da mulher, e eu super recomendo, quem não foi, visita, tá marcado lá no meu post, porque já me criou desejo. Que bom. E assim, dentro do diagnóstico, né, falando de business, quando eu pergunto várias coisas aqui, até dividindo para a galera, a Vivi fala que sim, ela conhece o cliente, ela tem persona,
ela comunica com clareza, ela faz pesquisa com o cliente, explora o mix de produto, cria desejo, resolve problemas do seu cliente, faz promoção, tem um diferencial no mercado, que eu acho que é diferencial mesmo, eu vou falar, porque às vezes tem gente que bota diferencial aqui que eu não acho que é, e aí eu aponto. Tá no mercado que tá estável, apesar, e eu achei curioso, Vivi, porque o mercado da moda em si, né, e você trabalha com acessórios, ele tá num super problema por causa da pandemia, né? Demais, Fernanda, demais, demais. Até por isso, sabe, que eu me interessei tanto e cheguei até você, o universo conspirou, graças a Deus, para isso, porque até foi, quando o Carlos fez aquela live, ele direcionou muito para o serviço, né, para o pessoal, para os terapeutas, né, então, assim, é uma preocupação geral, né, dos empresários, os pequenos empresários, e nesse setor de moda, né, moda, acessório, porque, Fernanda, o que nós vamos fazer daqui para frente, né? Então, até nesse momento, aqui mesmo em Piracicaba, nós estamos há um mês já sem o comércio funcionar. Não, né? É uma doida. E tá demais, é uma judiação, sabe? Então, assim, lógico, a gente sabe de toda a problemática, a gente entende, mas eu costumo falar, não tem saúde sem economia e economia sem saúde, não dá, as duas juntas, né? E aí, assim, moda, é muito assim do pessoal sair para restaurante e tal, o social, né, Fernanda? Sim. Então, é muito complicado, tá muito complicado isso pra gente, né? Então, e pós-pandemia, como que nós vamos fazer, né? Como que o empresário vai reagir, né, a tudo isso? Como que ele vai conseguir levar o produto dele, né, Sim. até o consumidor, né? E sendo que a gente está hoje com essa parede, né? Porque ele acaba não saindo, né? Apesar, né, Fernanda, que a gente sabe que tem muito dinheiro circulando, eu vendo para todo o Brasil, né? Então, não dá para pensar, o meu público maior é Piracicaba, claro, mas não dá para pensar só aqui. Mas é mundial tudo que está acontecendo, então não tem como, né? Exatamente. Então, é tudo isso, que estratégia, como se posicionar. Então, a gente acaba quer levar autoestima para a mulher, para ficar dentro de casa, porque tem tudo isso também, né, Fernanda? A mulher está dentro de casa e todo mundo acaba... Quem que não se viu deprimida, com medo, pelo menos em algum momento, né? Então, eu vejo a moda assim se adequando. A doença fica com angústia de ficar em casa, ou com angústia de um negócio não estar indo, sobre a situação toda. Então, assim, eu de verdade, o que eu sempre fiz, não é a primeira... O Brasil... E aí eu vou falar uma coisa muito do meu olhar, né, e do que eu acompanho. O Brasil, ele sempre teve em crise. Se é uma coisa ou se é outra, nós brasileiros, a gente tem essa flexibilidade. Agora, realmente está demais, né, o comércio fechado e tudo. E o que eu falo? Que ser estratégico é olhar, saber alguns movimentos do que está acontecendo, tá, Vivi? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui do que aconteceu, o mercado da Kodak, que ela sumiu, fechou e faliu. O que acontece? O mercado estava dando sinais de que as coisas iam ser todas digitais. E não ia mais ter a máquina com filme, eu não sei sua idade, mas talvez você tenha vivido nessa época. Claro, sim, vivi, sim. Então, a gente, a Kodak, ela não teve a percepção de lançar uma máquina digital, que hoje em dia já não tem mais também, que a gente tem o nosso celular. Ela não teve a noção de fazer coisas que eram uma tendência. E aí, ela, como uma grande empresa, ela tinha acesso a saber, a fazer uma pesquisa e saber para onde está o mercado. E não fez, e quebrou. E eu digo que nós, e muito dessa minha função, né, é treinar o olhar de autônomos e pequenas empresas
para entenderem que por mais que que nós não somos, né, porque eu me incluo, uma empresa grande, multinacional, cheia de recursos, cheia de dinheiro para poder, e que elas também cada vez estão menor o recurso, mas para poder fazer pesquisa, entender mercado, se a gente tem o nosso olhar treinado, a gente consegue sacar o que vai acontecer no futuro. E não é bola de cristal, é uma coisa de que se a gente está antenado, a gente sabe os movimentos. E não adianta perguntar para o nosso cliente, o que você quer? O que você faz? Não, porque tem a pergunta para o cliente, tem formas de se perguntar para o cliente, fazer pesquisa, eu até ensino dentro da minha mentoria. Sim. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de movimento de mercado. Então, assim, existe um movimento da moda que caiu absurdamente, que as pessoas não vão comprar roupa nova, sapato novo, e aí a gente pode fazer uma pesquisa até caseira, com a gente mesmo, com as mulheres que a gente conhece e tudo mais. Assim, eu não compro um sapato faz muito tempo, então, assim, os acessórios, você disse que o mercado está estável. Já acho que uma grande coisa, Vivi, porque se você enxerga que seu mercado está estável e não está decaindo, já é uma grande coisa. Eu acho. Por quê, Fernanda? Eu coloquei isso, deixa eu até te falar por quê. 2020, quando tudo aconteceu, tudo era muito novo, né, para todo mundo. Muitas pessoas perderam o emprego. Então, muitas pessoas foram empreender, né? Então, muita gente foi fazer comida, né? Muita gente foi vender semijoia, né? Então, quando eu falo assim, o mercado estável, eu acabo assim fazendo uma média, entendeu? Pelo que eu vivo aqui e pelo mercado em si. Né? Então, dos fornecedores, né? Então, vamos dizer, os fornecedores começaram a sentir mais do final do ano para cá. Porque a gente, né, tava numa crescente, né, Fernanda? Tava numa crescente, estabilizou um pouquinho, então, só que agora... saber isso, a perspectiva, né? Então, isso é de mercado. Entende que ter um olhar estratégico, a gente tem que, primeiro de tudo, pelo que eu acredito e pelo que eu ensino, é a gente virar para a gente mesmo. Por quê? Se a gente começar a olhar mercado, que eu acho que tem que olhar, mas antes de olhar para a gente mesmo, a gente se perde. Sim. Então, por exemplo, né, porque eu falo das grandes empresas, uma Coca-Cola, ela não foi olhar como é que estava o mercado de refrigerante para se lançar, ou para se fazer, ou até hoje ela não fica... Claro que ela olha, mas ela sabe o seu valor. E o que eu faço com autônomos e pequenos é isso. É mostrar primeiro o seu valor para você entender como você se posiciona dentro desse mercado que você escolheu e que você gosta. Porque eu super incentivo assim, se você está num mercado que você ama, por mais que tenha dificuldade, se é isso que te dá prazer e que você realiza, pode ter certeza. Não sendo uma Kodak, né? Fazendo coisas, mas você não porque as mulheres não vão deixar de se enfeitar. Isso é milenário. Isso sempre aconteceu. Então, as mulheres elas não vão deixar, né, de se enfeitar por causa de pandemia. Então, partindo desse princípio, onde eu quero mais te ajudar aqui, é te fazer umas perguntas do tipo, né? A história da Vivi, eu vou falar um pouco aqui, ela tem a Dona Doroteia, que eu adorei também o nome, daí você pode me contar um pouco o porquê do Dona Doroteia? Mas eu acho que é da sua mãe. Posso. É da sua mãe? Não é, todo mundo acha, Fernanda, que é. Sabe quem que é a Doroteia? O quê? Minha cachorra. Mas todo mundo chama minha mãe de Doroteia, me chamam de Doroteia. Olha e só. Tá tudo bem. Que massa. Minha cachorra. Na verdade, não era para ser esse nome. Não era para ser esse nome, era para ser outro.
Eu não lembro, na época. A minha irmã é que ela é responsável aí pelas mídias, né? Essa parte de trás da mídia, né? E na época, quando a gente resolveu mesmo tornar negócio, porque antes era muito assim, né? Minha mãe fazia, eu vendia para as amigas, sempre foi assim, um bom tempo. Em 2017, 18 mais ou menos, que a gente falou, não, vamos tornar negócio, então, profissionalizar. Deixa eu só complementar aqui a Vivi, só para quem está assistindo entender, a Vivi, ela tem são peças de semijoia que nasceu em 2002, porque ela começou a fazer, né, de bobeira, assim, e as amigas gostaram, deu certo, ela deu para a mãe dela fazer, né, já arrumou trabalho para a mãe, e a mãe descobriu isso, né, ela ama isso. Então, a Vivi com a sua irmã e com a sua mãe que fazem a empresa, é isso? É isso mesmo, Fernanda, é isso mesmo. E aí, quando ela foi criar o nosso perfil, o domínio lá, eu já queria esse nome, mas não. Aí colocamos outro. Enfim, quando ela foi realmente dar entrada, já tinha um nome. Daí eu falei, não, então tem que ser Dona Doroteia mesmo. E aí ficou. Ficou. Mas é o nome da minha cachorra. Na verdade, assim, o nome, ele é importante, assim, para as pessoas sacarem. Até mas é o que vai fazer o sucesso do negócio? Não é, tá? Então, relaxa. Porque o sorvete Häagen-Dazs, que é super famoso mundialmente, não significa nada. Mas, é verdade. enfim. Então, é um nome fofinho. Dona Doroteia. Significa semijoias? Não, mas enfim, tá tudo certo. Não. E aí, então, vocês criaram isso e a partir de 2017. E vocês, a pergunta aqui, vocês três colocam energia total no negócio ou vocês, cada uma faz uma coisa e também a Dona Doroteia? Não, na verdade, no início, quando a gente tornou negócio, sim, era nós três. Só que daí, Fernanda, começou a complicar um pouquinho, sabe? Teve uma queda aí, acho que em 2017, se eu não me engano, sabe? Daí minha irmã precisou ir procurar outro trabalho, né? Então, hoje ela ajuda, sim, ela faz toda a parte de mídia, ela é fotógrafa também, então todas as fotos, né, que estão no nosso perfil, nas mídias, é ela que faz, né? Minha mãe produz e eu faço todo o resto, né? Então, eu compro, eu vendo, né? Eu faço os posts, né? Eu faço aí toda a parte. Então, assim, a grande energia é mais da minha mãe e minha, né? Assim, o tempo todo, né? Vamos dizer. Fica, mas não fica o tempo todo. O tempo todo, Joia. Você sabe como... eu tenho certeza aqui que tem coisas que, na sua visão, você diz que conhece o cliente. Aí eu queria entender. Você tem a persona, né? Que você falou que tem a persona desenhada. Como é que... Me relata como que é a sua persona. Só para eu prestar um pouquinho mais. Na verdade, Fernando, seria assim, teria que ter várias, né? Então eu fiz mais ou menos uma média de persona. É mais ou menos uma mulher de 37 anos, né? É uma mulher, assim, que gosta de coisas diferentes, que é vaidosa, que está no mercado de trabalho, né? Então, profissionais que estão, assim, bem na carreira, né? Então, assim, mulheres realmente, assim, que gostam de coisas diferentes, assim, que não exclusividade total, né? Mas que gostam de coisas exclusivas, né? Então, já percebi bem isso, né? Que são mulheres assim, mas apesar do meu público-alvo ser de 25 a 45 anos, né? Mais assim, então tem uma galera um pouco mais nova, mas é mais assim, a mulher que já está no mercado, está um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Empresárias, assim. Tá bom. Ótimo. Então, você tem a sua persona um pouco desenhada, pelo que eu entendi,
e dá para você aprofundar muito nessa persona. Tem um vídeo meu no YouTube que ensina a detalhar. Porque quando, assim, olha só, quando você sabe a fundo sobre sua persona, e eu percebi que você sabe, mas se você aprofundar isso, você vai conseguir ter mais desejo, porque você diz que você já cria desejo, certo? Sim, sim. E você quer ter mais clientes, certo? Essa é a questão. Sim. Vocês têm capacidade para atender, tanto para produzir, quanto para atender mais clientes? Sim, porque, na verdade, Fernanda, como a minha mãe faz as peças, né, 80% a 90% é ela que cria. Porém, eu faço curadoria das peças também, do que tem a ver com a marca, né, mesmo porque teve uma época aí, em 2019, foi quando a gente começou, sabe, a crescer, do finalzinho de 2018, 2019, realmente a gente precisou, né, fazer essa curadoria, porque antes era 100% ela que montava as peças que criava. Então eu fui para o mercado, comecei a procurar fornecedores que têm a cara nossa, para poder colocar peças, né, também, para poder vender. Então, principalmente brinquinhos, essas coisas assim, para eu poder atender. Então, sim, a gente tem. Então, vocês têm capacidade de atender mais, tanto, porque assim, ó, o que acontece, Vivi? E eu fiquei feliz aqui, porque geralmente quem responde fala que o preço tá abaixo e o seu tá acima do mercado. E eu acho muito massa ter, porque assim, isso significa que você já tem uma marca forte, que você cria desejo e que essas respostas aqui estão corretas, né? Agora, o que eu falo, por isso que eu perguntei de capacidade de produção e atendimento, porque quando a gente fala de personalizado, quando a gente fala de um atendimento premium, quando a gente fala disso, a gente necessariamente tem que cobrar mais mesmo, senão jamais a gente vai ter lucro. Porque senão é muito tempo. Eu já atendi gente aqui, chefe de cozinha, que ele tinha tudo isso, ainda o preço estava abaixo do mercado. Eu falei, você está fadado a morrer, porque você não sustenta isso, né? Então, como o seu preço está acima do mercado, e eu vejo que atingir mais clientes mesmo. O que você está precisando é ter mais clientes para poder vender mais e ter o lucro que você espera. É isso. Sim, é isso, Fernanda. É chegar, né, nessa persona aí que você, né, falou, atingir mais esse público, né? Porque eu acredito sim no nosso produto, acredito no nosso diferencial. E a gente tem muita resposta disso, Fernanda, com os clientes, com as clientes, sabe? Então, eu falo essa veia, tá faltando achar essa veia pra gente conseguir chegar a mais clientes, né? Então, realmente aí a estratégia, né? Ser estratégico vocês são, tá? Na minha visão aqui, vocês são. Mas tem que afinar para poder ter mais clientes. E como que você tem mais clientes? Prestando atenção nos detalhes que vão te levar para o próximo passo. Porque como o negócio de vocês já tem, né, um certo um olhar estratégico mesmo, uma marca, um cliente, um produto diferenciado, e vocês dizem que o diferencial de vocês aqui é atendimento personalizado, peças exclusivas, vocês ensinam a mulher a usar. Que é muita coisa assim, eu me vejo, tá? Também eu falo, eu acho lindo, mas não sei como usar. Então, de repente, fazer uma composição, e é isso. Eu acho incrível o trabalho de vocês. Agora, para você aumentar volume, realmente, se você nichar mais o seu público e falar mais com a pessoa, assim, porque às vezes, o que acontece? Você falou que tem clientes de 25 e de 35 e de 45 que realmente são mulheres mais estáveis,
saudáveis, que já passaram, né, por uma certa fase aí. Então, se você usa mais a linguagem dela, as suas chances de atrair mais mulheres que vão te olhar com maior desejo e entender, por isso que eu digo, quando você aprofundar a sua persona e saber mais os desejos dela, saber mais as travas e até usar a própria pandemia para falar assim, se você, né, para jantar, por exemplo, você pode fazer dentro dos seus canais, se você está indo a poucos eventos com poucas pessoas, mas mesmo assim a gente quer se ver bonita, então tem peças, blá, 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 enfim. Isso você vai saber quando conhecer muito o seu cliente. Por exemplo, eu tô restrita, como todo mundo, ninguém vai a restaurante porque estão todos fechados, mas eu tenho encontros com família e que a gente fica tanto em casa que a gente quer ser mais bonita. Enfim, tem formas de você atingir mais esse seu público. Eu tô dentro do seu público-alvo, por isso que eu me senti atraída. Mas se você falasse um pouco mais a linguagem, entendi, seria mais atrativo. O que você pode fazer também? Você já faz promoções, por isso que eu te falei que é um desafio aqui atender você, mas você pode multiplicar isso, fazer incentivo delas postarem no Instagram delas para vocês replicarem. Eu vi que vocês têm depoimentos, dá para aumentar essa parte de você incentivar isso, né? E de fazer. Agora, eu vou te falar uma parte muito estratégica que você não explora ainda. E que eu acho muito massa se você explorar. Vocês, você, sua mãe e tudo mais. Você no diagnóstico, você contou para mim a história de vocês. E história é uma coisa poderosa. Você vende muito mais história do que você... É claro que você vai vender os acessórios, que é o produto final. Mas a história, ela vende muito. Eu não sei se você participou aqui. Olha, tem gente aqui, Tempero da Alma colocou, Vivi, mulheres que fazem live precisam de acessórios, pois a imagem é importante. É verdade. Olha aqui. Lá. E se você começar a fazer, você é o espelho disso. Enfim, tem muitas coisas aqui para te falar. Então, por exemplo, você... a história sua, da sua mãe e da sua irmã, ela é muito interessante. E eu digo que, às vezes, a gente... Como a gente tá no dia a dia e tem nossa vida e tal, e a gente acaba não olhando para dentro, pro negócio, tá? Tanto pra gente, pra dentro, quanto pro negócio, e é isso que eu faço na minha mentoria, olhar muito para dentro, é a gente entender que a gente tem coisas muito interessantes e a gente não põe para jogo, muitas vezes. Então, explorar ao máximo o seu potencial. Por isso que quando eu falo que estratégia traz maior lucro, para mim é igual 1 mais 1 é igual a 2. Eu não vou falar para você aumentar seu preço, porque o seu preço já está acima. Mas você explorar tanto o seu potencial, né, que você vai enxergar o todo, você vai olhar, você vai sair desse lugar que você tá e olhar de cima. Isso é um olhar estratégico. E aí, quando você tem esse olhar de cima, você consegue conduzir aqui melhor do que quando você tá no meio disso, você não consegue. Se imagina numa cidade que você não conhece e você tá lá no meio da cidade a pé. Você tá sem mapa, você tá sem guia, sem norte, né? E só que você vai tentar chegar num restaurante japonês que te indicaram. Você vai chegar? Deve chegar, né? Você vai, pergunta para um, para no lugar, pergunta para outro. Sem pandemia, né? Vai ter gente na rua.
Mas e aí você pergunta, tal, entra na rua errada, aí um falou a direita, era a esquerda. Você vai chegar, muito provavelmente, mas vai demorar mais, vai chegar mais suada, vai demorar. Sim. Aos pés de quando você está aqui em cima com um GPS e sabe para onde ir, quando você volta aqui para a rua, você vai. Você só vai e consegue chegar no lugar muito rápido. Então, É verdade. você, olha aqui o depoimento da Adriana, terapeuta espiritual, que tem dificuldade de expor. E a maioria das pessoas tem dificuldade de expor a sua história, porque muitas vezes sabe que eu tô botando meu ego, ou não, eu não sou tudo isso. E o que eu faço é encorajar. A sua história é incrível, bota para jogo. Se você falar, né, se sua mãe se sentir à vontade, às vezes, de aparecer e tirar foto, o que vende muito também, galera que tá aqui assistindo também, é os bastidores. A galera é doida para saber dos bastidores, como é a peça pronta lá no Insta que eu vi é linda. Mas se você botar para jogo, por exemplo, o que é personalizar para vocês? Começa a se perguntar. O que eu faço para minha cliente? Então, mostra o processo da personalização. Mostra o processo de falar assim, essa minha cliente gosta de azul com branco. E minha mãe, como ela é muito top, ela criou essa peça exclusiva para ela e foi assim o processo. E mostra. E conta a história de vocês é linda. Obrigada. Obrigada. Fernanda, e você falando isso, é bem isso. Assim, o que eu mais sinto dificuldade são duas coisas. Uma, assim, até ontem eu fiz a sua primeira aula, e aí eu me enxerguei, assim, todos os pilares ali que você colocou, mas o processo, né? Eu fico muito no processo, até porque é só nós três, né? Então, sabe, e às vezes falta para mim esse direcionamento, esse encorajamento, né, para isso, né, porque realmente o que você falou, as redes sociais é isso, as pessoas gostam de ver, né, então falta às vezes coragem para expor, né, a história, a gente fica, né, se colocando preconceito, exatamente o jeito que você falou, vai achar que eu sou muito assim, vai achar que... E é isso, né, pelo que eu pesquiso, eu sei, né, que acaba atraindo o desejo das mulheres isso, né? Ser de verdade, né? A sua estratégia é essa, ser de verdade. A verdade, gente. E aqui tá a Adriana, né, terapeuta espiritual, tá falando, minha história é interessante, mas sinto dificuldade de expressar. Tá vendo? Como no final das contas, aqui eu li, né, para você se sentir junto aqui também. E esse é o meu trabalho de encorajar de verdade, porque sabe, a gente, todo mundo é um diamante que precisa ser lapidado. E aí, quando a gente coloca isso para jogo, você entende que a gente não tá mais falando de pandemia, não tá, e a gente tá botando luz no que no que vai te levar para o próximo passo, no que vai te levar para ser mais diferenciada, porque você, de fato, eu acho que é diferenciada. Só que tem muito mais coisa para colocar para jogo e estratégias de compartilhar, de fazer novas parcerias, de fazer coisas que vão te levar para o próximo nível. Então, se você fez, né, a aula... a Adriana tá falando aqui que não conseguiu, tá lá gravada, Adri, vai ficar a semana toda. Vale super a pena. Recomendo. Então eu vou aproveitar o momento aqui da audiência para quem não tá inscrito ainda na jornada Sua Melhor Estratégia, e por isso que eu digo sua, quando é sua, é individual mesmo. A melhor estratégia nossa, porque vem pessoas aqui, por exemplo, de falar, uma coisa ou outra, não é o mercado, é você, faça o que você gosta mais para você ter, né, o sucesso seu. Então, a jornada Sua Melhor Estratégia tem exercícios,
Tem muitas coisas para você refletir ali, e foi só a primeira aula, tá, Vivi? A gente tem outra aula quarta e outra aula sexta. Ai, que bom. E são exercícios práticos mesmo para vocês conseguirem, além da minha mentoria, que ela é para um grupo fechado, que também vai abrir. Enfim, então sintam-se ao momento de vocês, mas se inscrevam. Adriana, você está falando que não conseguiu, me manda um direct depois, que eu te ajudo, tá? Porque às vezes eu não sei o que está acontecendo, a galera está acessando, está assistindo a aula, está me dando feedback. Então, depois até que vocês fizerem a aula, comenta embaixo lá da aula, que tem uma comunidade, que eu vou adorar saber o que vocês estão aí aprendendo e tudo mais. Então, Vivi, que bom que você está fazendo, porque o exercício que eu coloquei ontem sobre você tirar um raio-x de você, se você está sendo, né, estratégica, tática e operacional, o que acontece muito, muito, muito com os autônomos e pequenos? Acaba sendo muito operacional e não enxerga, não tá no YouTube, tá? Vai desculpa te interromper aqui, Vivi, mas tá Imagina! Na minha bio, né, na minha biografia aqui do Instagram, tem o primeiro link, quando você for lá, vai estar Jornada Sua Melhor Estratégia. Clica lá, se inscreve e você já tem acesso a essas aulas, tá? Tem a aula dos 7 erros que você pode estar cometendo e dentro dessa aula tem um exercício que você faz essa questão aí que eu tô falando para Vivi, que você tira um raio-x. É super importante. Então, se você é estratégico, tático, operacional. E quando a gente é muito operacional, é impossível a gente estar sendo estratégico e jogar mais a nosso favor. Eu não estou dizendo... É isso que eu sinto. Então... Eu sinto isso, Fernanda. Eu sinto, assim, falta... Porque eu tenho que fazer. Porque eu tenho que vender, né? Não tem jeito, não né? Tem jeito. Então, falta... então, assim, ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Então, assim, eu sinto... Ali eu consegui me enxergar muito, muito, né? Porque eu vejo o quanto eu tenho que fazer. O quanto que eu tenho que fazer. E aí, na verdade, meio que falta tempo para fazer tudo isso que você falou. Né? Mostrar os bastidores, mostrar a história, pensar estrategicamente, como se diferenciar, né? Conseguir tocar, na verdade, Exato. No meio de tudo isso. Mas você vê que você falou várias coisas e no seu diagnóstico também tem isso, que você já sacava antes até de fazer a aula, que te falta tempo. Mas você falou uma outra coisa, que te falta organização. Porque assim, ó... Também. Eu vou chutar o balde aqui. Um Bill Gates, ele tinha as mesmas 24 horas que a gente tem. E ele conseguiu crescer. E por que é isso? Não é porque ele pensava operacional. Ou os grandes, né? Silvio Santos, qualquer um grande empresário aí que a gente pensar. E isso que eu trago, porque como eu trabalhei 23 anos em grandes multinacionais e fazia estratégia, eu criei um método para nós agora, eu falo nós porque eu estou no mesmo, para nós que somos pequenas, né, empresas e autônomos, pensar, elevar o nível de raciocínio para a gente conseguir crescer. Porque é só uma questão de organização, de forma de pensamento, de forma de fazer e de atuar no dia a dia. Então, você vê... não sei se assistiu a live sábado, mas as pessoas também deram depoimento. E na minha aula também tem depoimento. Então, é mudar a forma de pensar. E quando você muda a forma de pensar, muda tudo. E se você se organiza, você diz assim, mas aí eu tenho que mostrar tal. Você já mostra hoje. Agora, mostra a coisa ao seu favor. Entende? Não, teve até falando da live, que foi ótima, uma coisa assim que me pegou, às vezes, Fernanda, eu acho assim que tem coisa que eu vou falar, é tão óbvio para mim, mas pro outro não é, então, não lembro se foi o Carlos, o Fernando que falou, precisa falar o óbvio, eu acho que foi o Fernando,
precisa mostrar o óbvio, né? Porque para mim é tão assim corriqueiro, né? E aí a gente acha que o outro sabe que, nossa, vou falar isso e não é. Então caiu muitas fichas, né? E casando exatamente o que você está falando agora, né? Bom, porque assim, ó, por exemplo, tá? Eu vivi 23 anos no mercado corporativo e estou há 2 com os meus clientes, com os meus alunos, né? Que hoje eu faço a turma online. E eu aprendo todos os dias com meus alunos. Agora, sim, e com vocês que estão aqui também no Raio X, e com vocês que me mandam direct e tudo mais. Então, pensa bem. Quando a gente está antenado no nosso cliente, a gente vai mudando a nossa forma. Mas só que se a gente não tem um raciocínio estratégico, muita coisa... Então, o ser estratégico é olhar pro óbvio com uma importância para você mesmo e botar para jogo. Só que o poder da síntese e da obviedade, ela não é simples. Olha que louco isso. Que eu tô falando. Exatamente. Ela não é bem então, isso mesmo. Por exemplo, quando eu pude, né, que você falou do Carlos, quando eu pude ajudar ele, eu tava vendo o óbvio, porque eu tô de fora e é óbvio para mim, que eu falei, é óbvio que não vai crescer. Se você continuar fazendo isso, para mim é 1 mais 1 igual a 2, ele não ia crescer. E aí ele foi mudando o conceito dele de negócio, de olhar, e que de verdade, muitas vezes, a gente é irresponsável de não crescer, de não ter estratégia, porque pensa quantas mulheres você pode aumentar a autoestima, ensiná-las a usar e fazer coisas muito massa que elas não fariam se você não se expor, se você não se colocar mais para jogo. Então, é verdade, Fernanda. Quando a gente está fazendo o marketing da verdade, é isso. É a gente ser a gente mesmo. E vocês têm uma história linda, que é você com a sua mãe, com a sua irmã, que vocês não botam para jogo. E vocês podem... É óbvio que você cria desejo, Vivi, com as peças, porque elas são lindas mesmo. E eu convido todo mundo que a ir lá e olhar e consumir. Obrigada. E que é muito legal. Só que assim, esse exercício que você fez ontem, com certeza vai te ajudar muito. Mas olha para ele, porque assim, esse exercício você não faz uma vez e acaba. Você faz uma vez, traz um nível de consciência, depois no seu dia a dia te traz outro. E o pensar estratégico, ele não acaba nunca. É verdade. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia do domínio sua estratégia, de fazer várias coisas, né? Só que todos os dias, e eu te falo todos os dias, eu converso com a Rê, que é minha sócia. Hoje eu marquei conversar com ela depois da live, que eu já quero fazer uma coisa mais legal para os meus alunos, porque eles estão pedindo, porque eu faço perguntas estimulantes e eles me respondem, e aí eu falo, cara, então dá para fazer isso que vai ajudar mais. São todos os dias que a gente faz, que a gente está antenado, né, no nosso negócio. Então, parar e fazer um planejamento estratégico, porque tem muita gente que fala, eu não tenho tempo, que eu sei, que fala que não tem tempo, é exatamente para você ter mais tempo. Exatamente para você poder ir para o seu caminho de uma forma mais gostosa, porque senão a gente fica lá e trabalha, e sua, e não vê o resultado que a gente gostaria de ver, né? É assim que eu me sinto, Fernanda, é bem assim mesmo, sabe? Sabe, é o fazer por conta aí do operacional, e é isso, sabe? É isso que eu sinto, parece que a gente tá patinando, né? Tá patinando. Então, realmente, essa questão da estratégia, de você olhar de cima, né? Você consegue enxergar muita coisa, inclusive onde a gente tá errando, né? Não, acho que nem errando, né? Acho que é assim, onde a gente tá colocando energia. Não tá colocando energia em lugar errado, talvez. Então, o que eu falo, né? Perfeito, Vivi, acho que você sacou aí exatamente.
o que eu falo e como que eu criei o método? E que tá lá, né? Óbvio que não tudo. A jornada comigo de mentoria são 3 meses. Eu pego na mão, junto e tudo mais. Mas na jornada você já consegue alguns resultados. E aqui comigo também, que eu tô te dando várias dicas. Então, Opa! O método que eu fiz é o seguinte, o Domine Sua Estratégia. Ele tem 3 módulos, que é o visão, o planejamento estratégico e o módulo execução. O módulo visão, ele tem 11 etapas. O módulo planejamento 4 e execução 2. Por que que tem, por que tem tantas etapas no visão? Porque é onde a gente mais consegue ser estratégico, é tendo visão, que é o que você falou, né? Se você não tá com o mapa na mão, você não sabe onde você tá e nem sabe para onde você tá indo. E quando a gente pega a rédea de quem a gente é e tem visão aprofundada, primeiro da gente mesmo, do nosso negócio, do nosso cliente, do nosso mercado, pronto, tira uma venda dos nossos olhos e a gente consegue. Por isso que eu tenho tanto depoimento, e vocês vão ver mais durante as aulas da jornada, mais depoimentos. Por quê? Porque é assim, quando a gente enxerga, a gente começa a ter outro nível de resultado. Por isso que as grandes têm outros resultados, porque elas têm visão. Te faz sentido isso, Vivi? Muito, muito, muito. Muito, é exatamente o que eu falei, Fernanda. Você fica tão ali, tão no operacional, que você acaba não enxergando as outras coisas, né? E aí, acaba estagnando mesmo, né? Você acaba não trazendo a estratégia, a novidade, né? Esse olhar que você falou para cliente, aprofundar, né? E trazer coisas para ela. O óbvio que parece para mim, para ela não é, começar, é exatamente isso, a gente acaba deixando isso de lado, porque você precisa fazer. Exato. Então, você falou, esse exercício de ontem, a aula de ontem, para mim foi assim, quer dizer, eu já sabia, né, mais ou menos, depois respondi lá para você, eu já sabia isso, mas assim, não sabia que era tanto, Tá bem. entendeu? Não sabia que era tanto. Então, a gente realmente consegue ver onde a gente está errando, está deixando de fazer, onde está colocando tanta energia e acaba ficando parado mesmo, né? Não acaba andando, enxergando as outras possibilidades e oportunidades. Você vê? Então, faz muito sentido para mim. É importante a gente ter visão, porque às vezes eu falo... o exercício que eu dei na aula ontem, e quem ainda não fez, corre lá para fazer, ele é simples. Mas ser estratégico não significa ser complexo, significa ir no ponto correto. Né? Então, por isso que eu consegui trazer um método para enxergar. E tem passo a passo, e tem etapa a etapa, né? Então, Vivi, eu fico muito, muito feliz de saber aqui que eu tô te ajudando. E quando você botar para jogo de verdade essas dicas aqui mais de história, porque história vende, e na live de sábado, que tem gente aqui falando que caiu fichas, quando eu falei e brinquei que o Carlos é o Silvio Santos e storytelling é uma coisa que vende mesmo. Então... As pessoas se conectam, né, Fernanda? As pessoas se conectam. Então, assim, organiza a sua história, mas bota ela para jogo. Não bota ela de qualquer jeito, porque também tem formas de se colocar. Mas quando você coloca, você começa... Quando a gente tem estratégia, o que eu falo? E eles deram um depoimento. Você vai ficando cada vez mais seguro. E você fala, uau, eu tenho, é isso mesmo. Aí seus clientes vão te dando feedback e falam, nossa, é isso, e se sente segura. Porque quando, por exemplo, quando antes que eu saí do mercado, tomei coragem, pedi demissão e comecei a fazer isso, você acha que eu sabia exatamente como ia ser o caminho? Eu sabia que eu tinha uma estratégia, e a estratégia foi ela ficando cada vez mais parruda, foi ficando cada vez mais forte. E por isso hoje eu tenho depoimento, mas o começo não foi fácil.
Você Não é toma fácil. muita porrada, você duvida de você mesmo, mas você sabe Sim. que ali você vai. Então, o empresário tem muito disso, né? A gente é, por si, pessoas mais ousadas, a gente consegue tomar umas porradas e voltar, e ir e volta. Então, quando a gente tem estratégia, a gente fica forte, como se a gente fizesse musculação mesmo. Aí a gente fala, caramba, então é isso. E aí a gente vai. Ó, tem gente já seguro, querendo fazer né? parceria aqui com você. Olha que... Vamos, que legal. Olha que bacana. Olha que demais, gente. A Leila, incrível mesmo. Tá vendo? Ela vendo. O que você comercializa, Leila? Japamalas. Japamala é o quê? Me explica aí. Acho que melhor ela explicar. Não sei muito, mas ela explicar pra gente. Mas é um acessório também que se usa para alguma... não sei explicar direitinho, mas de forma terapêutica. Você repete alguns decretos. Eu acho que é isso. Olha ela que corrige a gente aí. Mas é feito com pedras. É lindo, aliás. Você já falou, olha ali, ó, um monte de gente topando parceria, gente, troquem seus contatos, mandem direct para Vivi. Olha só que coisa linda. Você entende? Dentro da minha mentoria também, a galera tá fazendo parceria, porque o 5D que você me perguntou, que eu comecei do final, é isso. É isso, é a gente se ajudar. E a gente se ajudar com estratégia, né? A gente vai fazer parceria com quem faz sentido com a gente. Não tô falando que é pra fazer de qualquer jeito. Ó, deu até fio lá nela. Não é pra fazer parceria de qualquer jeito, mas se faz parte do seu negócio, por que não? Se você acredita muito além dos acessórios e na autoestima e outras coisas, por que não? Exatamente. Então é isso. O Carlos fala muito, né? Que é o compartilhamento, né, Fernanda, agora, né? Então, isso acontecendo é exatamente isso, né? Exatamente. O mundo é assim, eu acredito nisso, né? Eu era seguidora já do Carlos, né, antes da gente namorar, mas antes também, eu sempre participei, né, que como eu trabalhava em grandes empresas, eu sempre participei de congressos, de coisas muito inovadoras de mercado, e que já se fala há muito tempo disso. Então, assim, se a gente está no marketing da verdade, se a gente está jogando com a nossa melhor estratégia, por isso a jornada é a sua melhor estratégia, com a nossa melhor estratégia sendo íntegra, cara, a gente vai prosperar mais, sabe? É um caminho que é isso. Sim. É bem isso. Olha só o que ela tá falando, top parceria com Japamala, me arrepiou. Olha lá, galera. Vocês, por favor, façam todo o networking de vocês aqui. E eu fico muito feliz, porque uma das coisas que eu super incentivo é isso. É fazer parcerias de valor, porque aí vocês deixam o produto de vocês mais forte e ainda vocês trocam o cliente e aumenta. É somar para dividir, né? É verdade mesmo. É bem isso. Nossa, clareou bastante. Que joia. Ó, bacana essa live aproximando pessoas. Olha lá, tá vendo? A felicidade é demais. É demais. É verdade. Então, é verdade. Muito legal, muito legal. Então, quem não está ainda, não sei se todo mundo que está aqui já está inscrito na jornada Sua Melhor Estratégia, se inscreve, já liberou a primeira aula que foi ontem, tá lá, ela ficam, né, essa semana no ar as aulas, amanhã tem mais aula, amanhã eu faço, agora todos os dias eu vou ter live meio-dia, amanhã eu vou trazer temas aqui que eu vou postar, são sempre temas que são relevantes para vocês, porque eu pesquiso muito, né, os meus alunos, e eu sei o que mais dói e tudo, então eu trago aqui para vocês terem mais insights.
Quinta-feira tem raio-x estratégico de novo. Então, assim, tem muitas coisas, muito conteúdo que eu de verdade espero que vocês aproveitem. Vivi, sem dúvida. me diz aqui, tem perguntas? Alguém aí? Tem a Andréia tá dizendo que suas joias são lindas, parabéns. Obrigada, obrigada. Eu quero te fazer pergunta se faz sentido o que a gente falou aqui. Se você tem pergunta para me fazer agora, aproveita aí. Não, faz muito sentido, Fernanda, demais, demais. E assim, por exemplo, né, uma coisa que aconteceu, né, eu tenho site, né, eu tenho as outras mídias sociais que eu uso, e aconteceu uma coisa assim, o Instagram, né, o Instagram, ele tem a loja, né, que leva lá as sacolinhas que você clica no produto e leva. E o Instagram é danado, com esse algoritmo dele, né, então e ele tirou isso, meu, não sei por quê, porque é tudo certinho, eu tenho, minha conta é comercial, eu tenho site, é tudo vinculado, né, se eu anuncio, lógico que eu tenho saldo para anunciar, e é uma das coisas que ele coloca que por isso aconteceu, então não bate. Então, assim, isso que eu queria falar, para perguntar, Fernanda, assim, quando acontece isso, né, eu sei que o Instagram não é território nosso, né, a gente usa ele, mas não é, né, isso. Então, assim, você já falou, né, explorar tudo isso, mas você acha, assim, dicas, assim, de como eu usar mais o Instagram dessa forma comercial, me ajudar com isso, né? Se tem alguma outra forma do algoritmo, assim, que eu quero ser mais claro, por exemplo, postar mais vezes, em questão, assim, sabe, de número, quantas vezes postar por dia, esse tipo de coisa, eu não sei se você lida com isso, mas por eu perder isso daí, né, também se eu coloco o preço, porque antes eu colocava sacolinha, se eu continuo colocando o preço ali ou não. Um pouquinho mais direto, deixa eu te falar. Querendo dizer. Então eu vou te falar assim, eu sou especialista em estratégia de marketing, tá? E eu uso o online para poder estar aqui aparecendo com vocês e para poder me divulgar. Eu não sou especialista em redes sociais, eu não sei de algoritmo, eu sei algumas coisas muito básicas e que dentro da mentoria, assim, ó, só explicar. Eu sou especialista em marketing, que eu boto estratégia para jogo e ensino e fiz um método para isso. Dentro da minha mentoria, a Rê, que é minha irmã e minha sócia, é ela que conduz isso por trás, tá? Então, por isso que eu falo, ela trabalha tanto quanto eu, só que eu apareço aqui, a gente tem muito trabalho para fazer, e ela que conduz essa parte. Então, dentro do curso até tem algumas dicas de como fazer layout, de como fazer hashtag, de como fazer várias coisas, que é até o bônus do Domine Sua Estratégia. Legal. Eu não sei exatamente, eu não sou expert nisso e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que quando eu não sei mesmo. Claro. Mas eu sei que quanto mais você aparece, mais tem engajamento, mais as pessoas comentam, mais o Instagram vai te entregar, né? Entregar para mais pessoas. Agora, exatamente eu não sei. Eu só sei que fazer live conta, fazer Reels conta, fazer ser constante conta. E a gente tem até um parceiro, né, que a gente conta muito com ele, com a ajuda dele, que está ajudando, que é o Vinícius, e que ajuda a gente. Então, parcerias não são só pessoas que, por exemplo, aqui, né, você fazer parceria de produto. Parceria também são fornecedores que são bons de a gente ir atrás. Então, a gente tem um excelente parceiro, que é o Vinícius, que ele ajuda a gente com essa parte de algoritmo. E se você quiser, eu passo o contato dele, mas eu, de fato, eu não sou a pessoa mais adequada para falar isso. Eu te falo que a sua história vende,
a sua história vai te trazer mais pessoas. Então, então isso eu tenho certeza. E aí você botando a sua estratégia para jogo e entendendo mais de digital, né? Com certeza você vai alcançar mais pessoas. Com certeza. Você acabou meio que falando mesmo, né, Fernanda? Porque eu aparecendo, as pessoas chegando, vai mudar, né? Aí o Instagram acaba enxergando, né? Eu acho que é bem isso, mas tem essas estratégias mesmo, que acaba sendo importante para a gente, que é produto, né? No caso, que é produto, são caminhos que acabam levando, né? Para o site, para compra, enfim. Então é importante, né? Mas eu acho que acaba sempre voltando no mesmo lugar, né, Fernanda? É o que você falou, é o criar desejo nas outras coisas, no óbvio, na história, né, no aparecer, no bastidor, né, eu encontrar aí as dores, né, isso eu acabo identificando um pouquinho, as dores das minhas clientes, eu acabo respondendo, então, na verdade, eu acho que é o que eu falei para você da organização, né, de eu me organizar, né, para essas coisas que eu preciso fazer, exato, né, acabar, colocar a minha energia nessas coisas, né, e o outro acaba chegando, as outras coisas, né. Exatamente, é isso, Vivi. E aí, por exemplo, até dentro, né, do domínio de estratégia, eu tenho uma parte que eu faço a pessoa olhar hoje qual é o produto dela e produtos futuros que ela pode, depois de enxergar estratégico, que ela pode fazer que sejam mais escaláveis, ou não, se ela não quer, porque tem gente, por exemplo, que está comigo, terapeuta e tal, ela não quer escalar nada, não quer fazer outras coisas, ela quer só atingir mais clientes e tá conseguindo, e quer só atender, não quer atender em grupo. Então tem cada um, por isso que eu falo, cada um tem a sua melhor estratégia. E aí a gente tem que, quando a gente vai enxergando etapa a etapa, a gente vai aumentando o nosso olhar e aumenta, e aí a gente pode fazer uma outra rota, continuar aqui nessa, mas construir outra paralela. Então, é assim o olhar estratégico, né? É bem isso mesmo, Fernanda, bem isso. Então, tá jóia. Olha, já tá uma hora aqui, passa rápido pra caramba, né? Nossa, a gente nem vê. Então, se você não tem mais alguma pergunta, Vivi? Fernanda, eu acho que não. Acho que assim, eu queria falar para você que assim, das coisas do que eu já comecei a te seguir, da aula que eu fiz ontem, do nosso papo aqui hoje, na verdade foi meio que assim um sacoalhão para mim, enxergar assim as coisas, né, que é o óbvio, né, que tá aqui para mim, são coisas simples, né, você falou exatamente isso, o simples atrai, o dia a dia atrai, né, os bastidores atrai, a história, né, você está falando tanto da história, né, então, nossa, isso assim, me fez enxergar mesmo, exatamente para onde eu tenho que ir. Então, eu estava sem norte, Fernanda, sabe, por conta do processo, sabe, você fica muito assim, sabe, então, você, assim, bateu o martelo, é isso que eu preciso fazer. Então, assim, realmente, nossa, me ajudou demais, eu tô muito grata por isso, porque realmente é por aí que eu tenho que ir. Isso. Por aí, então eu tô muito grata. Se valoriza, se coloca aí muito poder dentro de você sobre a sua melhor estratégia e segue. Isso. Não importa os outros, se a vizinha, se a Maria, se a Joana, a fulana, a ciclana vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Segue o seu coração aí, olhando estratégico, né? E segue, porque isso é prosperidade, isso é abundância, e isso é a gente conseguir tirar o nosso melhor e botar para jogo, porque a mesma coisa você tá super produzida em casa e não sai pra rua, também ninguém vai te ver. Então, se coloca para jogo,
vai que tu é poderosa. Eu já te falei isso. Falei isso na nossa conversa do direct. Você já é Obrigada. muito forte. Seja, Obrigada. bota estratégia aí que você vai voar, mulher. Obrigada, pode deixar. Te agradeço demais, Fernanda. Nossa, você é uma querida. Parece que a gente já se conhece. Parece, eu sinto, né? Não é? Verdade. Nossa, então, assim, obrigada por você colocar seu tempo, não só comigo, mas com tantos outros que eu tenho certeza, né, que vai ver essa live, vai começar a te seguir e vai sentir. Eu incentivo a que faça o seu curso, né, essas aulas que são gratuitas, porque a gente já se enxerga, te acompanhe, porque, assim, realmente eu tive, assim, abriu, né, a visão realmente da onde que eu tenho que ir. Então, eu te agradeço demais e, assim, Deus te abençoe muito para que você possa ajudar, né, tanta gente como está me ajudando. Obrigada mesmo, de coração. Eu fico até emocionada, porque esse é o meu propósito. Ai, que bom. Sigam, galera, façam a jornada, se deem essa chance de se enxergar e a gente lucrar mais, é a gente viver melhor, mais tranquila e poder ter a mente para fazer outras coisas maiores que a gente queira fazer na vida e a gente não tá presa se a gente vai ter, né, o dinheiro suficiente para a gente viver do jeito que a gente quer e a gente pode e a gente merece. Então, façam o negócio de vocês, deem esse passo, se inscrevam lá na jornada, porque eu faço de coração. E quem quiser participar aqui do Raio X também é só ter a coragem que a Vivi teve de preencher o diagnóstico. Eu falei para ela que eu ia com medo mesmo, né, Fernanda? Eu tava com medo, mas que eu ia com medo mesmo. É isso. Foi muito bom. Fica com Deus, boa semana, boas aulas. Você também. Me acompanhe. Obrigada. Aqui que eu vou ter um prazer. Um beijo para todas vocês que participaram aqui. Obrigada. Meninas, sim, foram demais. Beijo. Obrigada. Beijo.